Arigatou gozaimasu. Obrigada por todos vocês terem vindo nessa terça-feira chuvosa, né? Estamos muito honrados em ter nosso monge Ushō, daqui do nosso templo Ronpoche, aqui de Londrina, para uma palestra. É uma primeira palestra, né, que a gente abre para a gente falar um pouco sobre espiritualidade, né? Então a gente vai abrir para outros nichos também. E obviamente que nós gostaríamos que a casa estivesse cheia, né? Mas, infelizmente, não é todo mundo que se interessa pela espiritualidade nos dias de hoje, né? Porque é uma pena. Mas vamos tentando expandir da melhor forma e a gente está muito feliz com vocês aqui. Arigatou gozaimasu. Vou chamar o monge, por gentileza, o monge de Ushō, Yoshikawa. Recebam ele com muito carinho. Arigatou gozaimasu. Obrigado a todos pela participação no dia de hoje. Estava comentando com o pessoal aqui para me sentar no chão, para ficar mais perto aqui. Tem pouca gente mesmo, então vamos aproveitar para a gente poder ficar mais à vontade. Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Junsho Yoshikawa, eu sou monge do budismo primordial. Atuo agora no templo Ronpoche, assim como a Simone me apresentou. Eu fui ordenado em outubro de 1999, pouco mais de 20 anos que eu tenho de ordenação, e fui ordenado no Japão, na cidade de Osaka, ali na mesma cidade que tem a Universal Studios também. E fui ordenado em 99 e em 2006 eu fui transferido aqui para o Brasil. Aí depois, aqui no Brasil, primeiro na cidade de Mogi das Cruzes, do Templo Ryushō, no estado de São Paulo, e lá do Templo Ryushō de Mogi das Cruzes eu ia para Campinas, Cuiabá. Aí depois eu vim aqui para o estado do Rio de Janeiro, o Templo Roshoji, na cidade de Itaguaí. Lá eu fiquei 8 anos. Depois do Templo Roshoji em Itaguaí, fui para Campinas, no Templo Rentoko, onde fiquei 5 anos lá. E depois fui transferido no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, aqui para o Templo Ronpoche, em Londrina. Aí aqui atuo em Londrina e em Sarandi, na cidade vizinha aqui, vizinha de Maringá, o Templo Romyōji. Então eu faço atuação nesses 2 templos agora aqui no Paraná. Sou casado, minha esposa está lá, aqui, ela é importada do Japão, o pessoal já conhece uma parte aqui. E tenho 2 filhos aqui, o casal, minha filha Sofia Momo e o Eric Akira, que está aqui na frente, aqui, ó, o primeiro da fila aqui, ó. Me vê todo dia e mesmo assim está aqui na minha frente, né? Então eu fico muito feliz de hoje estar com todos aqui, compartilhando e podendo apresentar um pouco do budismo para todos. E hoje de manhã, vendo rede social, né, o Facebook, e um dos bispos do budismo primordial lá no Japão, ele postou sobre um acontecimento muito triste no Japão. Alguns dias atrás, 2 jovens do ensino médio, 2 meninas, elas subiram no terraço do prédio, se juntaram, deram as mãos e pularam, se suicidaram. E fizeram isso com transmissão ao vivo em rede social. Elas gravaram tudo, tiveram tempo de se arrumar no celular para ver se está direitinho, deram as mãos e falaram, vamos, e pularam de costas. Tudo ao vivo. Depois apagaram, né, na rede social. Mas, algumas semanas atrás, aqui no Brasil, também a gente viu cenas pavorosas, novamente. Jovem entrando em escola, invadindo escola, esfaqueando alunos e professores. E depois de alguns dias, a gente vê essas mesmas cenas em outras escolas aqui no Brasil. Pegaram essa mesma onda ruim para poder fazer a mesma coisa ruim. Mas junto com essa situação que a gente vê
aterrorizante, pavorosa, eu fico imaginando o sentimento desses jovens, tanto as meninas lá no Japão que se suicidaram, assim como os jovens aqui no Brasil que invadiram e fizeram essas coisas terríveis. O sentimento deles, né, para chegar a esse ponto. O que aconteceu? Porque o ser humano normal não deseja, não faz isso. Tem que acontecer alguma coisa muito extrema dentro do coração deles, dos corações deles, para ficar nesse nível. Se for as meninas lá no Japão, que é suicídio, a solidão, a tristeza, toda essa obscuridade no coração delas, que para elas a única coisa que tinha agora para poder aliviar esse sofrimento era simplesmente tirar a própria vida. Aí aqui no Brasil, esses jovens que foram lá e violentaram outras pessoas nas escolas, toda a tristeza, a mágoa, ódio, raiva, ira que eles passaram, e em ambas as situações, não foi só um dia, foram vários dias, semanas, meses, talvez anos, passando por isso, acumulando isso, não tinha para quem falar ou como falar, para chegar uma hora que o saco estourou. Só que quando estoura, explode, junto vem toda essa negatividade que foi guardada e, sem querer, cultivaram essa raiz ruim. Assim como a erva daninha, já não tinha mais controle, só tira o que está para fora da terra, mas a raiz já está enraizada lá. E a gente consegue ver, eu pelo menos fiquei imaginando, lógico que as pessoas que se feriram também sofreram muito, mas a causa disso tudo, os jovens lá no Japão também, um dos países que o índice de suicídio é um dos maiores do mundo. E assim a gente consegue ver o quanto nós, seres humanos, somos frágeis. Aparentemente a gente é forte, está bonito, roupa bonita. A gente tenta, através da rede social, hoje, a gente tenta se mostrar de uma forma para que todos possam apreciar. Mas tem outro extremo também que foi apresentado lá no Japão por essas jovens. E hoje, graças à rede social, por exemplo, eu tenho o WhatsApp do grupo dos meus amigos de colégio. Aí ali é tudo amigo de colégio, então bagunçou, fez um monte de coisa junto. Então lá também, esses jovens que cometeram esse crime aqui no Brasil, nas escolas aqui no Brasil, nem tinha saído notícia na televisão e eu já estava recebendo o WhatsApp da gravação da câmera de segurança desses jovens esfaqueando lá. Eu nem tinha visto ainda na notícia e já estavam já compartilhando, para ver como é rápido hoje, muito rápido. E o sofrimento vai junto com isso. Por exemplo, dessas jovens que se suicidaram lá no Japão, elas compartilharam tudo ali na rede social e quem assiste aquilo é quem está nessa rede social delas, né? Então são os jovens que assistem isso. E os adultos ficam sabendo disso depois. Mas imagina um jovem do ensino médio assistindo isso. Não é filme, é ao vivo, é verdade. O sentimento, ele se mexe junto com isso. E é muito violento para a gente ver essa mensagem. A gente sente, dentro disso tudo, o quanto a gente é frágil por causa disso. Então vem o questionamento, né, dentro disso tudo. Por que isso acontece? Mas isso também pode acontecer com qualquer um de nós. Então, se isso pode acontecer com qualquer um de nós, por que eu estou aqui? Seja aqui no teatro, seja aqui em Londrina. Qual que é o motivo de eu estar aqui? E realmente eu sei que lugar eu estou. Londrina, teatro, tudo bem. Eu sei, mas
esse lugar aqui, eu sou filho, meus pais, que lugar é esse? Qual é o contexto que eu me encontro? Será que realmente eu sei aonde eu estou? E quem eu sou? Eu preciso ter essas informações básicas para eu conseguir me localizar. É igual o GPS no celular, Waze. Se o meu GPS, o celular, não me encontrar, ele não souber onde eu estou, ele não vai conseguir me direcionar. Eu quero ir para o templo Rompode, mas o GPS precisa me encontrar aqui. Eu também preciso me encontrar. Eu preciso saber o meu contexto, para mim saber qual direção eu vou. Senão eu vou continuar perdido. Então, primeiro eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou e quais são as minhas condições, as minhas capacidades. Senão eu não vou saber se eu vou conseguir subir o morro, não sei se eu vou conseguir subir o degrau aqui do palco, eu não sei se eu vou conseguir descer. Então eu preciso primeiramente dar um sentido à minha vida para mim saber o sentido que eu vou prosseguir. Porque senão eu não vou conseguir sair do local. É a mesma coisa que eu estivesse nesse ambiente todo escuro, mas vou ter que tatear, para mim saber onde que eu vou. Se eu vou para o banheiro, se eu vou para sair daqui à minha direita ou à esquerda. Então aí entra o autoconhecimento. Que muitas pessoas se acham, ou acham conhecer a si mesmo. Mas, na verdade, elas só querem ver o que quer mostrar para as pessoas. O seu lado bonito. E o lado obscuro, o lado ruim, a gente vê nos outros. Mas o de si, a gente não quer ver. E já tem uma justificativa pronta para não precisar ficar se olhando esse lado. Mas é justamente esse lado que a gente não quer ver, que se a gente não cuidar, ela pode se fortalecer. Por isso que no budismo a gente busca o equilíbrio. Só que, aí eu volto, para poder se equilibrar, a gente precisa saber onde está pisando. Se eu estou na corda bamba, eu preciso saber que eu estou na corda bamba. Eu preciso saber o quanto que eu preciso daquele bastão para mim poder me equilibrar. Senão eu vou cair. E a gente vive na corda bamba. Todos os dias. Seja em casa, no trabalho, na diversão, no relacionamento. A gente praticamente vive no limite. E ainda mais nessa era que nós vivemos. É muito fácil a corda estourar. Então eu preciso me conhecer. O Buda Shakyamuni fala muito em verdade, né? Que ele alcançou a iluminação e conseguiu ver a verdade. Que verdade é essa? É a minha verdade. Sem ficar escondendo nada para ninguém, e principalmente para mim mesmo. Não ter vergonha de se conhecer. Porque aí eu consigo melhorar. Agora, se eu ficar escondendo coisa ruim para mim mesmo, aí essa parte eu nunca vou conseguir melhorar. Então eu preciso saber, eu preciso me conhecer. Aí junto com isso, eu preciso criar expectativas para mim mesmo. E junto com isso, eu posso sonhar, eu posso planejar. Não é um planejamento financeiro. É um planejamento espiritual, sentimental. Para mim conseguir manter, por exemplo, o amor. Para mim conseguir, por exemplo, manter uma amizade. Que a qualquer momento ela pode ser quebrada. E a vida, na verdade, ela é simples, né? A gente que consegue complicar tudo com os nossos próprios problemas. E esses problemas, elas se tornam barreiras para a gente poder avançar. Por isso que muitas vezes a gente trava. E por que eu falo que a vida é simples? Dentro do budismo, na visão budista. Porque no budismo, tudo que acontece na nossa vida
ela é baseada na lei da causa e efeito. Então, nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, tudo que vem daqui para frente também não vai ser por acaso. Vai ser porque vai ser alguma reação. Por causa de uma causa que eu estou causando agora. Que eu posso causar agora. Então, é tudo consciente. O budismo ele é conhecido também como a religião da consciência, porque a gente tem consciência do que faz. Hoje, depois aqui, vai ser passado o filme O Pequeno Buda, né? Então, se todos puderem ver com uma visão budista, o filme vai ser bem interessante. E ela é muito relacionada com a nossa própria vida. O menino Buda, ele nasce, os reis fazem de tudo para proteger ele, para não ter influência externa. Mas mesmo assim, com tanta proteção, ele ainda consegue ter esses contatos externos. Então ele começa a questionar, por que a gente tem que sofrer? Por que a morte é um sofrimento? Por que a gente tem que adoecer? Por que a gente tem que envelhecer? Por que isso é um sofrimento? Mas se a gente vê no nosso dia a dia, a gente também fica se protegendo, ou protege os filhos, né? E pelo medo dessas influências externas, hoje a gente não coloca mais as crianças para brincar na rua, né? Não vai para a rua porque é perigoso. Não tem mais criança correndo para lá e para cá, trepando na árvore, pulando o muro do vizinho para pegar bola. Hoje o pessoal fica tudo no celular. Porque é seguro, é mais fácil de controlar. Não estou falando que tem que sair para a rua para se divertir. Mas é uma situação totalmente diferente. A realidade que nós vivemos. E mais do que nunca, por isso, a gente precisa buscar esse equilíbrio. E a gente precisa provocar esse equilíbrio, porque de forma natural a gente não está conseguindo. A gente está vivendo de forma desequilibrada e não está conseguindo achar esse ponto do meio, do equilíbrio, para poder desenvolver o nosso dia a dia. Aí vem o questionamento, então, porque muitas pessoas procuram o budismo e, né, assim como a Simone falou, outros nichos de espiritualidade, infelizmente, né, muitas pessoas não buscam isso hoje, é sobre a felicidade. Que as pessoas buscam o budismo ou qualquer outra religião buscando uma felicidade. Eu desejo felicidade, eu quero ser feliz. Então, se existe esse objetivo, desejo ser feliz, quero ser feliz, isso significa que, então, agora eu não sou feliz. Não é? Se não consegue afirmar, eu sou feliz agora. Se eu desejo, é porque eu não sou agora. Então, beleza. Mas, então, o que é ser feliz? Se deseja ser feliz, você sabe o que é ser feliz? Porque eu preciso falar, não, agora eu já sou feliz, então não preciso mais buscar a felicidade. Alguém pode me dizer o que é ser feliz? De forma geral e no dia a dia. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E toda criança de cidade fica fascinado com cavalo, né? Vê cavalo na rua, fica, cavalo, que cavalo, eu quero mexer no cavalo, eu quero andar no cavalo. Mas aí quem vai levar os filhos, as crianças para ver o cavalo são os adultos, né? Aí beleza, vai ter o cavalo, o circo está na cidade, é que hoje o circo não tem mais animal, né? Mas tem bicho na cidade, vamos lá levar as crianças para andar de cavalo ou ver cavalo. O adulto leva a criança fica fascinada, é grande, robusto. E o adulto vê o quê? Vê cocô no chão. Fala, nossa, quanto cocô. Que fedido. Quanta mosca. E a criança vibrando com o cavalo. Pai, posso mexer? Posso andar? Como é que eu faço? E o pai preocupado com o cocô do bicho. Mas natural, está preso, não tem banheiro. Vai colocar fralda no cavalo? Vamos levar o cavalo para passear, igual a gente faz com pet?
Não é assim que funciona, né? Só que, além de pensar, ele começa a exteriorizar para o filho. Filho, nossa, que sujo, aqui está fedendo, cocô, quanto bicho. Filho, vamos sair daqui. Lugar sujo. Não, não dá. Quem que foi feliz nessa situação? A criança, né? E quem foi infeliz? O pai. Imagina essa criança crescendo com esse pai que só consegue perceber ou ver de forma negativa o que é natural. E sem querer, essa criança, ela cresce vendo a infelicidade. E a gente não consegue mostrar uma felicidade. Por que não pode vibrar junto com a criança? Porque eu fui com a criança e levei ela para ver o cavalo, porque a gente queria vê-la feliz. E eu não consegui ver ela feliz. Estava feliz, eu não consegui ver. Por quê? O problema é de quem? É o cavalo? É o cocô? Não, né? É o adulto que conseguiu perceber o cocô. Agora, imagina isso em demais outros ambientes. Seja em casa, voltou do trabalho cansado, esgotado, teve briga, teve problema no trabalho. Depois, na volta de casa, levou fechada de carro, pegou chuva, furou o pneu, teve tudo de ruim. Voltou esgotado. A gente abre a porta de casa, a criança vive, papai, ó, tirei nota 10 na prova. Papai. E o pai faz o quê? Filho, eu estou cansado, dá um tempo. Quem que precisa ser feliz? Mas a gente não consegue perceber isso. É fácil falar assim, né? Mas no dia a dia, a gente não consegue perceber isso, porque sai de forma involuntária. Por isso que o equilíbrio ele tem que ser provocado. A gratidão ela precisa ser provocada, porque de forma natural, a gente é desequilibrado. E a gente não consegue perceber essas ações que são nocivas para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, sem querer. Então, o questionamento, o que é ser feliz? Será que eu sou feliz? Mas que felicidade é essa que eu digo ser feliz? Será que eu não tenho infelizes observações? Será que eu não tenho infelizes opiniões? Será que eu não tenho infelizes pensamentos no meu dia a dia, na minha vida? Porque aí eu consigo perceber o que é ser feliz. Percebendo a minha infelicidade, eu consigo perceber ou imaginar o que é ser feliz, o que é a felicidade. E aí, para finalizar, tudo isso tem ligação. Assim como as meninas que se suicidaram lá no Japão, os garotos ou os jovens aqui no Brasil que invadiram escolas e agrediram alunos e professores. Eu falei sobre onda, né? Da gente pegar onda. Que acontece uma ação ruim, aí vem uma onda. O pessoal vai querer imitar. Ah, ele fez, eu também vou fazer. É sobre a interdependência. Que nada é por acaso. Eu existo porque você existe porque eu existo. Então essas ações também vão puxar outras ações. É uma onda. E a gente vai pegando ela, só que a gente pode decidir se vai pegar essa onda ou não. Eu existo porque você existe porque eu existo. Então a gente está ligado. Mas também existe uma ligação de sentimentos. O meu sentimento de inveja vai ligar a outro sentimento, possivelmente pior, possivelmente melhor. Se eu entender que isso vai ser ruim para mim e vai ser infeliz para mim, eu vou procurar melhorar. Então é interdependência, porque houve uma reflexão e reconhecimento. Agora, se eu não perceber que eu estou pegando a onda ruim, e isso lá na frente vai dar ruim também, é a lei da interdependência. Dos ciúmes, inveja, pode vir a ira, a raiva, o ódio incontrolável, para chegar ao ponto de eu agredir a pessoa, seja ela verbalmente, em pensamento ou fisicamente. O amor também ele pode te levar ao ódio.
E o ódio também ele pode te levar ao amor. São dois sentimentos que têm interdependência para poder existir. Assim como a luz. A luz só existe porque tem escuridão, ou a claridade. A claridade também, e vice-versa. O cheio e o vazio também. Existe essa interdependência. E a gente precisa ter essa consciência. E para ter consciência, eu volto para o autoconhecimento. E que não é fácil a gente poder se conhecer e admitir, não, realmente eu sou uma pessoa ruim, realmente eu sou uma pessoa falha, realmente eu estou com raiva mesmo. Estou com ódio. Mas ao mesmo tempo eu posso tentar melhorar por esse conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Aí foi em busca desse entendimento que o menino Buda, voltando para o filme, ele sai do palácio e vai tentar entender essa pergunta, esse questionamento que ele tem sobre os sofrimentos, que resulta na iluminação dele, que é o equilíbrio. A gente busca, o budismo busca a iluminação, que a gente traduz em português mesmo como um equilíbrio, só que é um equilíbrio constante, natural e automático. Eu não vou perder a cabeça, eu não vou ter sangue nos olhos e não vou perder a razão também. Porque é nesses momentos que eu mais, depois, eu tenho que me arrepender porque faço a coisa errada, porque simplesmente eu perdi o equilíbrio. E por causa dessas ações que a gente está tendo hoje, todos esses episódios que nós vivemos hoje, é que é importante a gente buscar esse ponto de equilíbrio no meu dia a dia. É por isso que eu disse no comecinho que o budismo, mais do que nunca, é atual. Porque desde o começo, há 3.000 anos atrás, o Buda Shakyamuni buscava esse equilíbrio e conseguiu. E deixou esse ensinamento prático para que a gente também pudesse buscar esse equilíbrio e pudesse alcançar esse equilíbrio. Só que, para buscar esse equilíbrio, tem que ter uma ação. E a gente busca essa ação, realiza essa ação através da meditação. Assim como o Buda Shakyamuni realiza no filme, nós também no dia a dia devemos realizar essa meditação para poder trazer esse equilíbrio no dia a dia. Alguém aqui já, tirando o pessoal que eu já conheço, né, realiza a meditação aqui? Não? Sim? Não? Realiza a meditação? Não? Já tentaram? Já ouvi falar de meditação, né? Vou te dar o microfone. Perguntou da meditação, né? Não, ainda não. Ainda não? Não. Mas já ouviram falar? Já, sim. Já ouvi. Eu nunca fiz. O objetivo da meditação é conseguir esvaziar a mente. É conseguir esvaziar a mente. Isso exige muita concentração, exige muito foco, né? E hoje também o foco é muito difícil a gente conseguir obter, né? O foco. A gente está lendo um texto, jornal, revista, está lendo, mas não está entendendo. Aí, quando termina de ler, vai pensar, puxa vida, o que eu estava lendo mesmo? Aí tem que ler tudo de novo. Está valendo, mas não está valendo. Hoje a gente tem muita dificuldade de foco, concentração, e a meditação é justamente esse exercício de foco, concentração. A gente trabalha todos os nossos sentidos, a audição, a visão, a respiração, o tato, a mente, o corpo, o coração, para a gente poder trazer essa serenidade. O budismo também é conhecido como a religião da paz, né? A religião da paz, mas é uma paz provocada, porque naturalmente a gente não é pacificado no dia a dia. Né? Mas por justamente ter essa consciência que a gente busca pacificar. E a gente provoca essa pacificação através da meditação. Alguém tem alguma pergunta? Estou com o microfone aqui, pessoal. Aproveita o monge. Quem quer fazer pergunta? Ai.
meditação, ela vai para o lado da espiritualidade ou não? Estão coligadas ou separadas? A meditação e a espiritualidade, juntas ou separadas? Ela está junta com tudo. Tudo. A gente junta tudo, na verdade, com a meditação, né? A gente acredita que a alma, né, ela é eterna, ela renasce. Assim como essa vida é um renascimento. E junto com a nossa alma, essa alma ela carrega uma infinita quantidade de informações. E essas informações é que fazem o meu destino. Então, tudo que eu pensei, tudo que eu falei, tudo que eu agi ou fiz, ela fica guardada nesse HD que não tem como formatar. E a gente leva essas informações para as próximas vidas. Então, quando eu faço a meditação, na verdade, o objetivo, quando eu falei esvaziar a mente, é justamente resolver todos os meus problemas que eu tenho. Primeiro comigo mesmo. Porque muitos dos problemas eu escondo de mim mesmo e jogo para baixo do tapete. Vai para atrás da geladeira, atrás do armário, atrás do sofá, vai tudo ali, ó. Porque é problema e eu tenho dificuldade de resolver. Então, quando primeiro eu faço a meditação, eu tento entender o que está acontecendo comigo. Resolver o problema comigo mesmo. Aí eu estou com raiva, mas com raiva eu não tenho como resolver uma situação pessoal, de relação pessoal. Com raiva não dá para resolver, porque vai dar briga. Então, primeiro, pacificar o meu coração para poder conversar e evitar um karma negativo. A minha alma carrega esse karma negativo. E através da meditação eu busco eliminar esse karma negativo para mim não levar para a próxima vida. Esse exercício espiritual, ele fortalece a alma. Então, o grande objetivo da meditação é justamente eliminar esse karma negativo e conseguir acumular o karma positivo. Então, a gente também renasce nessa vida, não é por acaso que a gente renasce junto, como pai e filho. Eu e meu filho, eu e minha esposa. É porque essas almas tinham que ficar juntas, de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu na vida passada para renascerem agora como pai e filho, mas alguma coisa aconteceu. De muito forte. Pode ser o forte ruim, como o forte bom. Né, eu sempre dou exemplo. Né? Eu vou lá para o Juan e falo assim, Juan, empresta 100 para mim. Eu colocar gasolina no meu carro, o monge aqui, ó, eu te pago. Né? 100, fala, o monge está pedindo dinheiro emprestado, vai pagar, né? Só que eu não pago, dou bolo nele. Eu, Juan, eu posso ir embora daqui? Ele fala assim, nossa, o Jim Church foi lá, pediu 100, acreditei nele porque é monge, não devolveu 100 reais. A gente vai morrer, eu vou esquecer, mas ele não vai esquecer. E essa dívida vai para a próxima vida. Essa dívida vai para a próxima vida. E por esse 100 reais emprestado, a gente vai renascer junto agora. Só que vai ser uma relação ruim. A dele vai vir para me cobrar, de alguma forma, e eu vou simplesmente tentar fugir dele. E eu não vou entender por que tem atrito com ele. Porque eu não lembro. Então, através da meditação, a gente tenta melhorar, aprimorar tanto as relações, que muitas vezes eu não sei o que aconteceu, mas não sei por que eu me dou mal com essa pessoa. É briga, é ódio, raiva. Eu não fiz nada para ela, ela também não fez nada para mim, mas simplesmente eu tenho raiva dela, não aguento ela, não suporto. É essa energia que eu carrego de vidas passadas, essa informação, né? E o Buda Shakyamuni, no filme não aparece, mas ele conseguia ter essa visão, né, de conseguir acessar as vidas passadas que ele tinha. Hoje, a gente tem isso mais como regressão, né? Para quem fez ou faz terapia, já deve ter ouvido falar em regressão, né? De conseguir voltar no tempo e acessar essas informações passadas, seja dessa vida e das vidas passadas também. Mas essas informações, quando a gente adquire, ou seja, aqui agora, justamente tem que melhorar. Se não aprimorar, simplesmente vai acontecer de novo nas próximas vidas.
não quer voltar com aquele resgate, com aquele débito que a outra pessoa tem com você, você pode trabalhar e dar liberação para ela. Sim. Porque a minha mãe sempre falou, né? Que eu não sou budista, eu sou mãe do Juan Sim, e eu vim sim. como convidada, Ah, né? Mas eu gosto da cultura, né? Então, você trabalha, no meu caso, eu vou dizer, eu trabalho o perdão para não voltar com aquela pessoa, para você ter esse atrito que você comentou. Ah, eu não gosto dessa pessoa, não sei por quê. Então, hoje eu tenho que evoluir e trabalhar para futuramente não ter aquela pessoa perto de mim. exatamente. Só que esse perdoar, ele tem que chegar ao ponto de conseguir salvá-la, ajudá-la. Mas você tem o poder sobre a sua atitude, não a do outro. Sim, mas por isso mesmo, se eu tenho poder sobre a minha atitude, essa minha atitude ela pode ser compassiva. Esse perdão ele tem que ser tão grande a ponto de eu conseguir chegar, ela está passando mal, está passando dificuldade. Ah, eu não gosto dela, não vou chegar nem perto, mas eu perdoo. É um perdão muito mais profundo, é aquele que eu não gosto dela, eu sei que ela está passando dificuldade, e mesmo assim eu vou estender a mão para ela para poder ajudar. Esse é o verdadeiro perdão com paixão. Aí sim dá para falar que está perdoado. Tipo assim, eu vou perdoar e não quero perto, não é Aí não perdão. aí não vale. Aí não vale. É Tem que pouco ser ainda. maior. Tem que ser maior. É completo. Tem que ser o pacote completo. Não é só eu estou na minha, eu perdoo, mas também não quero que fique perto de mim, porque senão vou ficar com raiva de novo. Aí então não foi verdadeiro perdão. Porque eu tenho que chegar ao ponto de, por isso, aí vem a verdadeira reconciliação. Porque ela vai, puxa vida, porque não é recíproco, né? O sentimento de ódio, ele não é recíproco. Se ela me oferece o negativo e o positivo, aí se anula, né? Positivo e negativo se anula, desde que seja a mesma quantidade, né? Menos 1 e mais 1 vai dar 0. Aí eu consigo anular. Mas aí se ela está com menos 1, eu vim com mais 2, vai sobrar 1 ainda. Ela vai mudar. E eu vou mudar junto com isso. Agora, se eu mudar sozinho, o karma dela vai continuar. Assim eu não consigo melhorar, porque aí vem a interdependência de novo. Eu não consigo ser feliz sozinho. Até dá, se eu morasse numa ilha sozinho. Mas a gente mora numa cidade, eu tenho vizinho, eu tenho família, eu tenho os fiéis. Se a minha esposa ficar ruim, eu vou ficar ruim. Se ela ficar de mau humor, eu vou ficar de mau humor. Se os fiéis sofrerem, eu vou sofrer junto. Se o Juan sofrer, a mãe vai sofrer, não vai? É interdependência isso. Então, o contrário também acontece. Se eu estou feliz e a minha compaixão é forte o suficiente, ela também vai ser feliz. Mas necessariamente você não precisa ter contato mais com aquela pessoa. Não, às vezes não dá. Você não dá, porque você liberou perdão, você deseja que ela seja feliz no caminho dela, né? Mas não, o problema foi tão grande que você não consegue mais reatar a amizade, reatar a coisa, porque a coisa é muito maior. Aí, nessas horas que realmente tem no começo, né, quando a briga é muito feia, e a gente se encontra, sai faísca, né? Sai fogo, é ódio, é sangue nos olhos mesmo. Né? A pessoa já chega com o dente cerrado, já está na postura de ataque já, né? É predador, ambos, né? Então, primeiro é o meu aprimoramento, mas junto com esse aprimoramento, que é espiritual, é sentimental, tem que chegar ao ponto de conseguir fazer uma prece pelo bem dela. Feliz no caminho dela. Isso, mas não que ela seja no caminho, que esse caminho seja o mesmo que o meu, para chegar nesse ponto, a prece. Porque a pessoa que eu odeio, nem isso eu consigo fazer. Se eu quero realmente salvar ou ajudá-la, e no final é me ajudar, é conseguir falar assim, então que meu caminho cruze com o dela e lá na frente eu consiga melhorar a mim e ajudá-la também. Não que isso vá acontecer, mas para chegar nesse ponto, dentro de mim. Não é para cada um seguir seu caminho,
e que nunca mais se cruze os meus caminhos, mas eu estou perdoado, ela que seja feliz. Aí já é diferente, mas um dia vai se cruzar, porque é o elo. Não é sobre isso. O pessoal que me conhece, já contei várias vezes essa história. A história do Buda Shakyamuni passou por isso. Antes de renascer como Siddhartha Gautama, o príncipe, tinha uma vila na Índia, tinham reis, e esse casal de rei tinha uma filha, princesa, que estava na idade para casar. Só que não tinha pretendente ainda. Então, os reis lançaram uma proposta para o povo. O homem solteiro mais inteligente ganha a mão da princesa. E fizeram a competição, o homem solteiro ganhou, era mais inteligente. Só que já era um velhinho, assim, já meio acabadinho, assim, né? A princesa era novinha, né? Menina ainda. Só que era solteiro. Eles não tinham colocado limite de idade. Sendo solteiro, está valendo. Eu falei, trata, então eu vou ter que deixar casar com a princesa. Mas um pouquinho antes de dar a mão da princesa, apareceu um jovem bonitão. Opa, tenho direito também, sou da cidade, também quero participar. Esse jovem bonitão era mais inteligente que o velhinho, solteiro. E o velhinho não gostou. Pô, esperei minha vida inteira por esse momento. Deixa eu casar com a princesa. Aí o jovem bonitão falou, não, eu ganhei, trata, o direito é meu de casar com a princesa. Aí o velhinho não gostou, rogou praga. Eu vou te perseguir pelo resto da vida, pelas próximas vidas, e não vou te deixar em paz. Na vida seguinte, eles renasceram, o jovem bonitão nasceu como Siddhartha Gautama, o príncipe, que depois virou Buda Shakyamuni. E o velhinho, acabadinho, nasceu como primo. Deu para ver a conexão? Nasceu como primo, mais ou menos na mesma faixa etária e próximo, fisicamente. Então, desde criança, cresceram juntos, brincando. Igual como todo primo, né? Primo, tem bastante primo, cresce junto. Mas aí, como toda boa relação, o karma negativo daquela vida passada que ele não aceitou, não receber a mão da princesa, surgiu, veio à tona, quando os dois saíram para brincar, para caçar, e o primo, que chama Daibadatta, ele acertou o alvo, um bicho, e esse bicho caiu no chão. Aí o Buda Shakyamuni passando, o Siddhartha, na época príncipe, viu o bicho, pegou o bicho, tentou salvá-lo, acolheu ele. Só que o Daibadatta, o primo, falou, não, isso aqui é meu, eu que cacei ele, eu que acertei ele. E aí, por causa disso, voltou a briga, pela disputa de um bicho. E foi parar na justiça. E a alegação do Buda Shakyamuni, do Siddhartha Gautama, que a vida é dele porque ele tem vida. A partir do momento que perde a vida, então, essa vida ou esse corpo é de alguém. Então, o Buda Shakyamuni, ou Siddhartha Gautama, ele ganhou a causa, porque salvou a vida. Só que a partir de então, toda aquela raiva, ódio da vida passada, né, e vem para a pergunta também da dona Lenira, vem à tona de novo, só que eles não têm consciência. Então, o primo, ele realmente tenta matar o Siddhartha Gautama, ele atrapalha, ele judia, faz de tudo para impedir que ele fizesse qualquer coisa, Siddhartha Gautama, né? Só que depois o Siddhartha Gautama ele alcança a iluminação, ele consegue entender o motivo de tanta raiva, disputa, de ódio entre esses primos, ele e o primo dele, que é justamente aquela disputa pela mão da princesa. Então ele compreende e, em vez de simplesmente ignorar ou mandar o primo para aquele lugar, ele acolhe ele. Logicamente, o primo não entende, porque não tem essa mesma visão, não consegue ver essa verdade, mas acolhe compassivamente a ponto dele se tornar discípulo e também se iluminar. Tem que chegar a esse ponto. Porque se eu não resolver agora, lá na frente, na vida que vem, possivelmente eu vou nascer junto de novo. Não quer, né? Ninguém quer. Por isso que é melhor resolver agora. Né? De alguma forma. Perguntas? Tudo bem, senhoras e senhores? Por favor, fiquem à vontade. Perguntas? Seu Moisés. Boa noite, monge. Boa noite. Ela falou no começo, muita gente não busca espiritualidade.
O budismo tem essa função de desenvolver a consciência no ser humano, né? A consciência positiva, enxergar a realidade e tudo mais. A questão a gente vive num tempo onde existe muita alienação, né? Praticamente a alienação chega até a virar regra, né? A gente vê fake news, a pessoa acredita em qualquer coisa e, ao contrário dela buscar a verdade, não, ela busca se alienar mais ainda. Como você explicaria isso daí? No budismo, a gente divide em eras, né? E agora a gente vive na era Mappo, ou era da decadência, ou era dos não iluminados. Já foi dito isso porque a gente acaba se distanciando, né, do Dharma, ou desse equilíbrio, ou a busca disso, né? E a gente deixa à vontade os nossos sentimentos mundanos. E quando a gente deixa à vontade os nossos sentimentos mundanos, acontece o que a gente vive hoje. A gente não sabe mais o que é verdade, a verdade é relativa, a verdade é só minha, e a sua verdade não é a mesma verdade que a minha, então, se não é a mesma verdade, você não está falando a verdade. E por causa disso que a gente tem que provocar o equilíbrio. Isso é uma realidade. Nós, budistas, a gente tem consciência da nossa consciência. E por isso que a gente tem que buscar sempre esse caminho do meio. Né? Tipo, eu não vou deixar de me relacionar com as pessoas que eu tenho problema, ou que eu não tenho o mesmo tipo de pensamento. Porque eu tenho um elo. Se eu tenho um elo, não tem como cortar o elo. O elo é a linha invisível que nos liga. Então, todos que estão aqui, de alguma forma, têm elo comigo. E entre todos aqui, entre si. Por isso que estamos juntos aqui, né? Então, essa era da informação, na ansiedade, tem que ser tudo muito rápido, é muita pressão, imediatismo, são todas características dessa era que a gente vive. E se a gente renasceu nessa era, não é por acaso. Então a gente tem que estar aqui, essa consciência, e a consciência budista é para justamente tentar melhorar a si e, através das minhas ações aprimoradas, conseguir contribuir para a sociedade, dando um bom exemplo, né? Tentando, pelo menos, né? É um grande desafio. Mas por isso que essa prática ela tem que ser realizada todos os dias e tem que ser budista 24 horas do dia. Não é só quando eu estou vestido aqui, ó, quando eu estou de pijama, quando eu só estou com bermudão, quando eu estou na cerveja, no churrasco, na praia, no sofá, trabalhando, na moto. Tem que ser budista. Porque aí que a gente consegue criar novas ondas. Para que outras pessoas possam pegar essa mesma onda que eu estou pegando. Opa, ele está pegando aquela onda, parece ser legal. Essa sim pode pegar. Porque se eu não oferecer essa, eles vão pegar alguém, nós vamos pegar na onda que o pessoal está pegando, que é ruim. Mas a força negativa, ela é sempre mais forte do que a positiva. Seja dentro da gente, né? Por isso que é só fazer roda de fofoca, o pessoal se junta, mas para falar bem dos outros ninguém quer, né? Não tem graça. Eu sempre falo, tem revista para falar fofoca, o noticiário da tarde é só para falar fofoca, mas para falar de coisa boa, não dá graça, não dá ibope. Não entendi. Grupo de WhatsApp também, né? Só para falar desgraça, né? Vamos criar essa consciência, né? Conseguir perceber, né, essas ações e essas reações que essas causas podem nos causar. Para a gente conseguir evitar, e mesmo em momentos de embate, não tentar ficar tentando ganhar ou mostrar uma verdade que muitas vezes a pessoa não está pronta para ver. Então a gente pode mostrar depois a verdade, né? Depois que ela amadureceu, tiver um tempo melhor para poder conversar com ela, é um momento mais apropriado. Tudo tem o seu tempo, né? Mas muitas vezes a gente coloca esse tudo tem o seu tempo justamente só para negligenciar e deixar de fazer verdadeiramente, para não precisar cuidar. Mas quando a gente descuida, aí de novo vem, né, a lei da interdependência. Lá na frente, de alguma forma, eu vou ter que cuidar o que abandonei lá atrás, né? Senão as coisas vão piorar.
Sim? Esse assunto sempre é muito palpitante. Nós estamos vivendo, o senhor disse que nós estamos vivendo uma era de decadência. Provavelmente isso por conta de todos esses estudos e conhecimentos. Aí eu até entendo que cada um tem o seu tempo, porém, nós não conseguimos perceber. E aí, como associar dar o tempo, cada um tem o seu tempo, a essa era que nós estamos vivendo de decadência? Como é que nós, eu entendi, precisamos procurar o equilíbrio, não é tão simples, mas nesse mundo super acelerado que nós estamos vivendo, como é que o budismo ele pode nos direcionar, principalmente porque a gente ficou muito claro que a gente está vivendo, e todos nós estamos percebendo, a era da decadência, sendo que, às vezes, você quer ajudar, mas você não pode, porque não é o tempo daquela pessoa, ou enfim. Primeiro, a gente precisa, através da meditação, se conhecer. A gente se conhece para poder ver a própria capacidade, né? Então, se fosse uma máquina, né? Uma máquina tem que conhecer, sei lá, um fogão, panela, carro. Se for numa subida um carro, no meu carro dá para essa subida. Se for na lama, não dá. Então, eu sei a máquina que eu tenho, que eu uso, né? Essa máquina, agora eu preciso me conhecer. Essa máquina aqui, não só o físico, mas o mental e espiritual. Autoconhecimento para mim poder saber o ambiente que eu estou e como eu vou poder me adaptar ou agir dentro desse contexto. E, junto com isso, sabendo disso, eu preciso buscar um aprimoramento sempre, porque se eu não buscar aprimoramento, a tendência é eu piorar. Né? Fazer um bom uso dessa máquina sempre. Eu não posso deixar abandonada. Qualquer máquina que fica encostada, ela não fica... A máquina foi feita para girar. Então, essa máquina também foi feita para girar, para mexer, para trabalhar, para melhorar. E, junto com esse autoconhecimento que a gente adquire no dia a dia, eu preciso buscar sempre semear, incansavelmente. É igual plantação. Semear, seja em mim mesmo ou nas pessoas. Só que eu vou semear com paixão. Estou sempre semeando, porque aí eu posso falar que eu estou dando tempo, porque essa semente ela vai se desenvolver no seu tempo. Mas se eu não causar, aí sim eu nunca vou conseguir colher nada. Então, a semeação é a prática da era da decadência. Eu digo isso porque a gente vive... Muitas pessoas acham que a gente vive só na época da colheita agora. Então, a gente desfruta, a gente não tenta... literalmente só desfruta, que nem a minha geração. Eu não precisei derrubar árvore para abrir floresta e para fazer agricultura. Quem fez isso foram os meus avós. Eu, como descendente japonês. Então, eu só estou desfrutando. Mas será que essa árvore que agora só desfruta vai continuar a dar fruta daqui para a geração dos meus filhos ou dos meus netos? Não sei, né? Se for da natureza, e a gente faz parte dessa natureza, não tem garantia do que eu tenho agora vai durar e vai garantir para os meus filhos. Então, seja mental, espiritual, físico também. Eu preciso começar a semear, a causar, para que lá na frente eu possa ter esse resultado. Quando vai reagir, quando vai nascer ou vai brotar, eu não sei. Mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte, que é plantar para lá na frente, aí sim eu vou ter certeza. Um dia, no seu momento, eu vou ter essa reação. Nessa vida ou na outra. Que seja possível nessa vida já, né? Mas eu preciso estar sempre semeando. Porque se eu não buscar uma boa semente, plantar uma boa semente, eu vou estar semeando ódio, vou estar semeando a raiva, vou estar semeando a ganância, eu vou estar semeando a discórdia. Por isso que eu falei, tem revista de fofoca, tem programa de fofoca, né, grupo de WhatsApp que só fala mal dos outros, né, e que dá continuidade ao papo, geralmente é para poder falar mal dos outros. Porque é assim, a gente está semeando. Isso é semear ódio, raiva,
né, igual o seu Moisés falou, né, fake news, tal, tudo isso não é para provocar, né? Então, conseguindo ter essa boa causa, a gente consegue mudar. Mas por isso que tem que ter essa consciência, né? Mais perguntas, pessoal? Vamos para a última? Sim, senhor Juan. Só um pouquinho, Renan. Esse ciclo que você fala é o samsara, né? A gente medita, passa aí do samsara. O samsara é o ciclo de renascimento e morte, né? morte. Nascimento e morte. A gente renasce aqui, nessa vida, ou nessa era, ou nesse planeta, em Londrina, no Brasil, porque a gente tem alguma ligação ainda, seja com pessoas ou com o local. A partir do momento que eu não tenho mais nenhuma ligação que me faça renascer, então eu consigo finalizar esse ciclo de renascimento e morte. Isso é o samsara, né? É o samsara, que o nirvana é, na verdade, o falecimento do Buda. O Buda, quando ele falece, como iluminado, ele atinge o nirvana. Então, se o Juan virar o Buda Juan, né, e vier a falecer, aí você alcança o nirvana. E como nós não somos iluminados, aí a gente tem uma iluminação que é momentânea, então o nirvana, por enquanto, para a gente não é uma realidade, é só um objetivo. Né? Mas é isso aí mesmo. Pessoal, mais uma pergunta para a gente fechar, para a gente começar o filme. Aproveitem, gente. Alguém? Não? Fazer uma finalização, monge? Tá bom. Então, muito obrigado à participação de todos que conseguiram se programar, vir aqui. É um grande prazer poder estar me apresentando aqui, fortalecendo esse nosso elo espiritual, elo com o budismo, e rogo para que todos tenham uma ótima noite e também uma ótima sessão de filme. É um filme bem legal da década de 90, né? Talvez muitos aqui tenham assistido ou conhecido já. Para mim vai ser uma revisão do filme e convido todos a se aprimorarem também. Eu estarei sempre à disposição, seja no Templo Rinpoche, é só me procurar que estarei sempre à disposição para poder estar auxiliando todos aqui, tá bom? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.